Faremos essa entrevista com Iete Soares, cirurgiã dentista, trabalha no SUS há 14 anos e é a idealizadora do Prontos para Voar, um projeto com um grupo de adolescentes. Durante a entrevista falaremos sobre como a entrevistada percebe os impactos da violência no SUS. Iete, durante seus 14 anos de serviço, como você tem visto a questão da violência na saúde? Olha, depois que eu comecei a entender o que era a saúde integral, né? Nós como dentistas, odontólogos do sistema, a gente às vezes fica focado na boca, algo mais enquadrado. Mas aí quando eu comecei a perceber essa questão da saúde integral, da atenção integral, e no caso eu me identifiquei com a adolescência, eu trabalho há muito tempo nesse setor, e eu vi que existem mesmo muitos casos de esses impactos mesmo de violência, eles são percebidos quando você começa a se doar, a abrir seus olhos para esse setor, né? E aí, continua aí, durante essa sua percepção, que você foi a idealizadora do Prontos para Voar, você chegou a utilizar alguma das políticas de âmbito nacional, como por exemplo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens? Sim, eu comecei, inclusive lendo o Estatuto, foi o que me aguçou, né? Quando a gente fez uma especialização pelo SUS mesmo, em saúde da família, e nós nos identificamos com a adolescência, e eu comecei a ler o Estatuto, e lá tem a Lei 8069 de 90, e a gente foi lendo vários, baseado nessas leis, nós começamos a ver as políticas, né? Aí nós temos política mesmo que os adolescentes precisam, já são aplicadas para eles, mas existem também aquelas que só estão no papel, sabe? E aí eu disse, meu Deus, como é que eu faço para a gente colocar isso em prática, fazer com que essas políticas saiam do papel? E aí eu também, dentro do curso da capacitação, a gente é motivado, é aguçado para trabalhar projetos. E aí foi quando eu desenvolvi esse projeto para ver o adolescente e se a aplicabilidade das políticas seriam viáveis, porque eles têm essa necessidade de um olhar diferenciado, né? E eles precisam, dentro da Estatuto do Adolescente, e você vê um mundo de opções que você pode abraçar e que você já está abraçando, só que você não identifica. Você começa, se você não fizer de uma maneira organizada, com metodologia, você acaba fazendo, não trabalhando o adolescente de uma maneira integral, deixando passar algumas questões que, em vez de se tornar podendo ser preventivas e promotoras de verdade, vão ser só umas interceptações, né? Só algo interceptativo e fica por ali. Não, a gente tem que trabalhar dentro dessas políticas todas, fazer com que elas saiam mesmo e aplique essa questão da prevenção, da promoção. E o Estatuto, ele rege muito isso. Então foi a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente que eu creio, ali são todas as políticas direcionadas para esse ciclo, que a gente começou a trabalhar e vislumbrar esse mundo, esse ciclo da adolescência, né? Iete, muitas vezes os casos de violência contra o adolescente são encobertos, às vezes por medo, né? Por eles são mais vulneráveis, né? E através do projeto Pronto para Voar, você já conseguiu notificar algum caso de violência? Olha, notificar, assim, já consegui ser informada deles procurarem a mim, os meninos, né? Me procurarem, às vezes, pela mídia, por WhatsApp, pessoalmente, por Face, telefone. Mas a gente identifica entre eles a problemática. Mas notificar, hoje nós temos o NASF, né? Mas eu ficava meio perdida para quem eu poderia informar. Então tem um grande parceiro que é a FESP, né, agora, mas estava ainda em configuração, ele estava formando a FESP, e eu comecei a procurar os psicólogos que trabalham dentro da própria saúde. Mas notificação assim oficial eu nunca fiz, não. A não ser procura e identificar o caso, né? Falar sobre o caso. Não dando o endereço e tudo mais, ainda não, porque os meninos estão no próprio projeto. Então eu solicitei que viesse até nós para de lá criar vínculo, para daí fazer
uma ação direcionada para cada problema, para cada vulnerabilidade, E entendeu? dentro desses casos você consegue perceber se a violência ocorre entre os participantes do projeto ou tem algum agente externo envolvido, alguma pessoa geral? Não, todos eles, sempre é com agente externo, não entre eles. Na verdade, eu acho bonito que muitas vezes eles ligam: tia, deixa eu conversar com fulano, né? O sujeito, para não dar nomes, né? Deixa eu conversar com ele para ver se eu ajudo e tal. Aí eu às vezes até disse: não, tudo bem, como é que você quer conversar com ele? Então ela disse: não, pode ser lá, eu, você e ele, a gente trocando uma ideia. Aí às vezes a gente paga, vai para um clube, né? E ela vai para um canto, conversa com a pessoa. Então eles se autoajudam, na verdade, dentro do projeto. Mas os agentes externos são os que são identificados, e são vários tipos de agentes, né? Aliciadores, pedófilos, que mais? Pessoas realmente mais hoje em dia no Prontos para Voar, o que a gente identificou droga, né, na questão externa, de saber de meninos que estão começando, querendo, né, e deixa eu ver, e a sexualidade é muito intensa, abuso sexual, violência doméstica, não foi propriamente, pelo menos no meu tempo, esse tempo que eu estou 14 anos no SUS, eu vi uma violência doméstica trabalhando no consultório dentário mesmo, que aí eu identifiquei o menino mesmo vindo de segunda a sexta, e cada dia ele vinha com uma marca diferente, de uma queimada de cigarro, um soco no olho, né? A última dele que realmente foi um braço quebrado. Então, aí até que eu pedi para o conselho tutelar ir atrás dele, né? Aí eu identifiquei, deu o endereço e tudo mais. Esses meninos do projeto, eles vão para ouvir sobre prevenção, né, promoção, e a gente fica assim, direcionando eles para cada setor. Alguns precisam de psicólogos, outros precisam de atendimento juntamente com o médico para ver a questão mesmo da contaminação, porque houve às vezes abuso e concretização do ato, né, e sexual. E esses casos de vulnerabilidade são comuns, mais em relação à sexualidade e às drogas, né? E há como traçar o perfil desse adolescente que foi vítima da violência? Geralmente eu vejo a maioria deles questão da família, né? Disfunção familiar, disfunção de amor, aquele amor mesmo de família, entre familiares, né? Aquela base que eles sentem falta. Então eu vejo esse traçado, eu vejo que a maioria dos meninos e meninas que tem esse perfil são famílias bem complicadas, assim, ou principalmente famílias que estão passando por divórcio, sabe? É interessante isso. Um divórcio vem uma bomba junto nesse aspecto. Ou então meninos que têm uma característica moderna, assim, tem mais esse estilo do Brasil, né, global, do mundo, e o pai é muito antigo, né, e assim não admite essa evolução, não entende, né, não percebe que eles mudaram e que é necessário o pai também acompanhar essa mudança dentro do que ele pode doar também. Mas esses são os dois perfis durante esses 9 anos, eu creio que a gente tem de Prontos para Voar, 14 anos de SUS, também dá para ver família, a base da estrutura mesmo debilitada, né? E o que você vê como consequência da violência na vida desses adolescentes? A primeira consequência mesmo eles pulam etapas, né? Etapas, ou eles querem, tipo assim, hora de estudar, aí começam a se apaixonar para poder sair de casa, se livrar daquele contexto, né? Fugir para outro mundo. Aqui a minha família não é como eu quero, eu vou fazer a que eu quero, né? A segunda é questão de estudo, já largam a escola, né? Deixam para mais tarde, deixam para depois, e aí essa escola acaba que eles vão atrás de empregos, e a questão assim, eles alcançam os outros níveis de faculdade bem mais tarde, muitas vezes já casado, com filhos. Então a gente tem pouco tempo que eu estou nisso, mas desse tempo que a gente tem percebido, funciona assim.
sabe, dessas pulos de etapas, né? Essas consequências de atrasar os sonhos deles e as conquistas, entendeu? E também emocionalmente, é claro, emocionalmente todos eles precisariam passar por psicólogos, mas por causa do número grande na rede, né, e da pouca oferta de serviço, existe isso, eles realmente ficam retardando esse tratamento e muitos até afundam mais nas drogas. O projeto, ele já tem tentado com diálogo, com reflexão, com a participação intersetorial, né, exatamente sacudir esses meninos, mas o compromisso maior é da família. Era que tinha que fazer esse papel de dar continuidade e até entender, mas muitas vezes a gente esconde, não é nem esconder, eles pedem para a gente não comentar com a família, né? Não comentar com a família sobre esses assuntos. Aí eles pedem sigilo, então a gente tem que procurar profissionais, né, para poder ver o que pode ajudar, porque só dois ou pessoas que não são da área ajudar, não tem como, além de conselhos, não tem. O ideal seriam terapias mesmo, mais profundas, para ver se identificam a causa, porque dentro da família a gente já teve casos assim de pedofilia na família, né? Já teve casos de pedofilia na comunidade ao redor, né? De abuso, de violência na família, psicológico tem muito. Então, não são muitos assim, mas durante esse tempo nós identificamos, a gente considera muito, né? Inclusive tem até uma intenção de fazer um relato sobre isso, o problema é tempo. E para finalizar, você acha que o SUS, como deve enfrentar esse problema grave, né, no caso de violência com adolescentes, além de projetos, né, no caso do Prontos para Voar, você acha que existe algum outro meio do SUS enfrentar esse tipo de problema? Com certeza, na verdade, ofertar mais, ampliar a rede, né, com essa questão de serviços terapêuticos para a adolescência, porque o adolescente, ele está em formação, em desenvolvimento. Ele, na verdade, muitas vezes ainda não sabe o que vai ser, o que é, né? Ele quer descobrir por ele mesmo que ele é homem, que ele é mulher, que ele gosta disso, que ele gosta daquilo. E muitas vezes eles até rejeitam o acompanhamento, mas se a rede tivesse a possibilidade de ter essa maior abrangência, cobrir cada unidade com um NASF, unidade não, pelo menos assim, para 4 unidades um NASF, né? Um núcleo de apoio à saúde da família, para cada setor tivesse esse apoio de terapia psicológica, assistência social, esporte, né? E até mesmo aula, cultura, teatro, dança, música, isso aí seria a oferta ideal. O SUS poderia partir para aí mesmo, oferecer um padrão de um espaço diferenciado onde obtivéssemos todos esses atendimentos dentro de um setor. Seria tipo uma mini cidade, né, de ação. Não sei, seria isso a minha sugestão. Mas dentro do que a gente já tem, seria ampliar a rede dos NASF, ampliar a quantidade de NASF, né, e os pontos deles, para a gente, dentro da adolescência, a gente sabe que tem a necessidade de um médico, e também os profissionais se preocuparem mais em inserir os adolescentes nas atividades, porque se você perceber, as nossas atividades são mais direcionadas a adultos ou crianças, adolescente na escola, né? Mas em relação a desenvolvimento, crescimento mesmo, aquela questão integral, a questão médica, sabe? Um olhar especializado para adolescente, que hoje é o ebiatra, parece, né? Aí seria interessante também, além do psicólogo, assistente social, um especialista em adolescência, em relação às questões de dermatologia, essas questões de crescimento, né? Eu acho que tem que ter um olhar diferente. Então, só fala pra gente como que acontecem os encontros do Prontos para Voar, né? Tá. Explica pra gente um pouquinho sobre como acontecem esses encontros. Tá joia. Então, o encontro do Prontos para Voar acontece todo sábado pela manhã e a gente trabalha com a equipe
profissional e também intersetorial, com a turma da UFT, com os meninos, as ligas. Hoje a Liga de Pediatria está com a gente, e esses encontros são encontros que a gente coloca um pouquinho de explosões de ideias, mas existe um cronograma já formatado, onde lá ele é desenhado praticamente que durante a conversa, né? Mas existe um direcionamento, né? Em abril nós temos violência doméstica, em fevereiro, março, enfim, sexualidade. Cada mês a gente tinha uma temática. E nós trabalhamos paralelo a isso também, a questão de aguçar no paciente o amor por Deus, o temor a Deus. A gente também acha interessante, independente de credo, a gente queria mesmo mostrar para eles que a necessidade, e nós todos temos corpo, alma e espírito, então a gente fala um pouquinho de cada coisa e eles absorvem, se forem solos bons, e do jeito de cada um, né? Mas a nossa questão também é trabalhar neles essa questão de ativar o talento deles lá, né? Ver o que eles podem nos ajudar também como setor da saúde, dando a resposta que a gente precisa. Então lá é um espaço de reflexão, né? E de muita, a gente brinca assim, que fala que brinca com seriedade e de muita construção. E nesse tempo nós temos meninos até que estão dispostos a dar entrevistas para a gente ver como é que eles estão. Seria até bom, essa é a dinâmica que a gente quer para trabalhar o resultado que nós temos obtido, né? E ele seria em forma de um debate para a gente absorver o que esses meninos têm levado para casa do Prontos para Voar. Mas o Prontos é um espaço de interação entre ensino, né? Academia, aliás, e serviço, a unidade de saúde e também as secretarias que podem apoiar a gente, né? Seria isso, espaço de promoção e prevenção à saúde do adolescente. Em qual local que? Hoje, na base da Polícia Comunitária, aqui na 305 Norte, eu não sei, Alameda é ao lado do 100, eu não sei, tá? Seria isso. Obrigado. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada a vocês, viu?